e quero rapidamente entrar no assunto, e eu quero contar aos irmãos a história de um indígena Quichua, lá no Equador. Ele se chama Belisário. Quando nós estávamos indo para aquela região onde Belisário vivia, estávamos indo como resposta de Deus às orações de Belisário. Como a grande maioria dos indígenas, Belisário era católico, porque foi a civilização, a evangelização dos missionários católicos europeus que foram, especialmente os espanhóis, que vieram até a América e falaram do catolicismo. Mas Belisário recebeu uma Bíblia católica. E Belisário levou para casa e começou a ler. E os irmãos sabem que quem lê a Bíblia deixa de ser idólatra, não é verdade? E Belisário começou a ver tanta diferença entre a Bíblia e a pregação na igreja que ele assistia. E ele, cada domingo que o padre estava lá, ele tinha perguntas. Mas o padre respondia da seguinte forma: desde que eu fui ordenado padre, as coisas são assim como eu faço, e eu não posso mudar. E Belisário continuava com a sua inquietação, as perguntas sem resposta. Mas os irmãos sabem, ele se converteu lendo a Bíblia. Ele recebeu a Cristo como seu salvador pessoal, porque ele era um homem inteligente, e os irmãos sabem que a mensagem de Deus é para todos, inteligentes e não inteligentes, ilustrados e não ilustrados, cultos e incultos. E Belisário se converteu. Um dia ele correu todas os ídolos que ele tinha, as imagens, e no baixo da sua, como indígena, ele era proprietário de alguma terra ali nas montanhas dos Andes equatorianos, e ele fez uma fogueira e queimou tudo. E ele recebeu uma mensagem do padre que ia lá perto, só uma vez por semana, na igreja católica que tinha lá. Ele recebeu uma mensagem dizendo que, como ele fez com aquelas imagens, seria feito com ele também. Mas ele disse que não teve medo, porque ele estava obedecendo a Deus. E um dia ele conheceu um outro indígena crente que vivia numa cidade. E através desse indígena crente, a Convenção Batista Equatoriana ficou conhecendo a história de Belisário. E Deus usou pastor Josias para levar missionários naquela região onde estava Belisário, para doutrinar o Belisário e pregar o Evangelho a outros indígenas naquela região. Meus irmãos, Deus usa a vida e Deus usa a sua palavra. A Bíblia fala. E ele se converteu sozinho com Deus, lendo a Bíblia. E hoje está lá numa igreja naquela região. Nós já não estávamos mais trabalhando com missões lá no Equador, estávamos apenas nas igrejas que nós tínhamos organizado, quando nós fomos convidados a ir lá para a inauguração do templo, naquela terra onde Belisário vive. E havia muitíssimos indígenas, havia muito mais de 100 pessoas ali, e todos vivem longe, não é uma cidade. Cada um tem a sua terra, tem a sua casa, e quilômetros depois a terra de outra pessoa. É uma região muito linda, os Andes, muito bonita, aquelas montanhas tão altas. E nós podemos ver uma casa e bem distante outra casa. Mas eu não sei de onde saiu tanta gente, porque naquele tempo não cabia todo mundo que estava lá para a inauguração daquele templo. Meus irmãos, tivemos também uma experiência ali naquela mesma região. Quando nós estivemos ali para batismo, quando nós chegamos lá no campo missionário, recebemos um carro velho que dava um pouco de problema. Mas o pastor Valdomiro andou por lá e viu que o carro
carro não estava bom, dava muita despesa, e nos prometeu que ia dar um carro melhor para o nosso trabalho. E então nos deu, mandou realmente dinheiro, nós compramos um carro novo. Não era um carro de luxo, era um carro que podia entrar em qualquer lugar, tração nas 4 rodas. Carro de missionário pode ser de luxo, tem que ser de guerra, né? E nós tínhamos esse carro, e o pastor Josias cuida muito bem do carro, né? E de outras coisas também. E então aquele dia nós fomos ali naquela região andina, e estávamos ali para batismo. Descemos até o rio, não sei se os irmãos podem imaginar como é a região dos Andes, mas é uma região que no rio a gente só encontra lá embaixo, não encontra rio nas alturas, né? Tivemos que descer, me deram uma mula para eu descer e voltar, né? Então eu desci e voltei e cheguei muito mais rápido. Quando eu cheguei, o nosso carro, novinho, bonitinho, estava todo riscado e com para-brisa quebrado. E os indígenas que vieram rápido antes de mim estavam pegando os facões. Eles eram crentes, mas eles eram indígenas. E eles estavam tirando os facões e afiando os facões. E eu perguntei para que eles queriam aqueles facões. Mas eu estava um pouco ingênua, nem podia imaginar para que eles queriam os facões. Mas naquele momento Deus me deu uma palavra. E eu comecei a dizer a eles: olha, irmãos, esse carro é de Deus, ele não é nosso. E nós não vamos fazer nada com essas pessoas que fizeram isso. Quem vai fazer é Deus. O carro é de Deus, nós somos mais importantes que o carro, eles não fizeram nada conosco, então Deus vai cuidar deles. Eles não querem ouvir o Evangelho e querem perseguir os crentes. Então Deus vai cuidar deles. E depois eles começaram a guardar os facões e começaram a chorar. E choraram bastante lá nos cantinhos. Eu nem sabia falar o idioma para tentar consolá-los. Mais tarde eu perguntei ao missionário indígena por que aqueles indígenas estavam chorando. Eles estavam com pena de nós? Não, irmão. Estavam com raiva porque a irmã não deixou fazer. Os irmãos, pastor Josias também, não deixou que fizessem nada, não vingassem o carro que eles fizeram com o carro. Eles são crentes sim, mas a moda é indígena, né? Mas graças a Deus eles não fizeram nada. E cresceu aquela congregação naquele lugar. Cresceu de tal maneira que antes de voltar ao Brasil, nós estivemos lá e eles haviam construído um templo simples, mas bem grande. E naquele dia teve gente do lado de fora, porque foram muitos convidados, o presidente da Convenção Batista Equatoriana, e nós estávamos lá também, e muitos outros irmãos das cidades na redondeza estavam lá, se alegrando, todos nós nos alegrando e dando graças a Deus, porque naquela altura dos anos havia ali uma agência do reino de Deus, que começou pequenininho, mas estava crescendo. E naquela época eu tenho certeza que os irmãos não sabiam, quando contribuem para as missões, que os irmãos também estavam nos ajudando a chegar nas alturas dos anos com a mensagem do Evangelho, para que o reino de Deus pudesse ser expandido e assim glorificar o nome de Cristo através de muitas pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus. Nós podíamos estar contando muitas histórias. Eu me lembro da história de uma senhora chamada Neves, né? Mas em espanhol colocam um livrinho ali, e aquela senhora, ela foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. Nós estávamos indo a uma cidade chamada El Triunfo, que fica um pouco distante de Guayaquil, mas nós tínhamos condições de ir para pregar o Evangelho naquele lugar. E um dia, Neves vivia mais ou menos perto do templo que estava fechado, e nós podemos reabrir com a graça de Deus e a ajuda e a oração dos crentes. E Neves um dia chegou até o templo. Foi interessante
por causa do mau testemunho que houve antes, por isso que o templo estava fechado, nós tivemos muita luta. As pessoas não criam, porque houve mau testemunho, e nós não sabíamos das histórias. Mas talvez Deus tenha usado essa estratégia, porque se nós soubéssemos, talvez íamos ficar um pouco temerosos e pensar que não valia a pena. Mas então chegamos, temos um convite a Nieve para ir até o templo e ouvir a mensagem de Cristo. E ela foi, era a única pessoa não crente, porque havia os budistas que eram da região dos Andes, mas como eles trabalhavam ali em El Triunfo, eles iam passar o fim de semana com a família e logo no início da semana eles voltavam para essa cidade para trabalhar. Então, Nieve chegou ao templo e eu fui me sentar perto dela e abri a Bíblia. E quando o pastor Rodrigo estava dando o estudo bíblico, eu podia abrir a Bíblia e ela podia ler os versículos. Quando terminou o estudo, o pastor Rodrigo me chamou porque eu dirigia e ele dava o estudo, dirigia os hinos e dirigia o programa. E quando terminou o culto, depois da oração, Nieve me disse assim: eu quero aceitar a Cristo, o que eu tenho que fazer? Pastor Rodrigo nem verdadeiro, porque ninguém se convertia naquele lugar e nós pensamos que estávamos perdendo tempo. Mas, meus irmãos, foi o primeiro fruto. Ela se converteu e nós começamos a doutrinar na palavra de Deus. E os irmãos sabem de uma coisa: no dia do seu batismo, antes, muitas horas antes, ela foi diante dos seus vizinhos pedir perdão a quem ela tinha criado problema, a quem ela tinha ofendido. Ela deu um testemunho de uma pessoa realmente transformada pelo sangue de Jesus. Foi o início, o reinício daquela igreja ali na cidade de El Triunfo, onde foi o missionário que o pastor José falou, que era um professor de química, que tinha chamado o missionário, queria estudar, mas não podia como. Ninguém podia sustentar. E ele tinha que trabalhar. E trabalhava durante todo o dia e não podia ir agora aqui estudar no seminário. Mas foi ir a milagre quando nós começamos o seminário ali, porque ele não trabalhava à noite, trabalhava durante o dia, à noite ia para as aulas e depois de terminar o seu curso de teologia e se tornar um pastor missionário na cidade de El Triunfo. Quando nós pudemos reabrir aquele tempo, depois do batismo de Nieve e outros batismos feitos, a igreja foi reorganizada e o pastor Paulo Casminho foi missionário da Convenção Batista Equatoriana durante algum tempo, até que a igreja pudesse sustentar. E hoje ele está lá, pregando o Evangelho e do Reino de Deus e batizando aquelas pessoas que são salvas. E, meus irmãos, foi uma bênção muito grande, muito grande. Como os irmãos ouviram a palavra do pastor Josias, Deus salva pessoas pobres, indígenas, mas salva também um governador do estado, salva também um presidente da Corte Suprema, porque Jesus veio para que todas as pessoas tivessem conhecimento da